Informações. Notícias, seu canal de informações. Agora, 8h19, bom dia. E agora a gente vai começar nosso bloco da entrevista do dia, que hoje é com a advogada especialista em direito previdenciário, a Tatiane Lantier. Ela vai falar um pouquinho mais também sobre esse tema, esclarecer algumas dúvidas. Já surgiram várias dúvidas dos nossos ouvintes que foram mandando durante a semana pra gente. E hoje a Tatiane está aqui para esclarecer essas dúvidas e como surgem dúvidas. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Veridiane. Bom dia, Elias. É um prazer enorme estar aqui de novo e falar de um assunto que eu gosto tanto, né? E causa tantas dúvidas nos nossos ouvintes e... Enfim, vamos lá. Olha só, a gente recebeu durante essa semana uma pergunta da Luzia, lá da Água Amarela. Ela perguntou o seguinte, Tatiane: o que mudou na reforma da Previdência? Ela tem 50 anos e 30 anos de contribuição. Ela perguntou o seguinte: consigo me aposentar? A questão da idade, se eu esperar, eu tenho que esperar ou eu posso me aposentar antes, eu perco algo? Como que essa questão ficou? Bom, primeiramente com relação à reforma da Previdência, trouxe bastante alterações importantes, né? Modificação de idade para a aposentadoria para mulher. Não existe mais, a partir de novembro de 2019, 11 de novembro de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, antes da reforma, existia a aposentadoria por idade, né? Onde os homens se aposentavam aos 65 anos de idade e as mulheres aos 60 anos de idade. Havia necessidade de um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. 180 contribuições que dá 15 anos. Com a reforma, ele modificou a idade das mulheres, né, para 62 anos de idade, modificou o tempo mínimo de contribuição para os homens, que continua aos 65 anos de idade, mas tem que ter 20 anos de contribuição. E aí eu tô vendo os olhos do Elias aqui me dizendo assim: meu Deus, 20 anos? Não, para quem ingressou no sistema a partir da reforma. Para quem já estava no sistema, todas as pessoas, todos os trabalhadores, existem regras de transição. O que são regras de transição? É para amenizar a situação entre a nova regra e as regras anteriores. Por quê? Porque não é justo você mudar a regra do jogo no meio do caminho, né? Sim. Então eu comecei a trabalhar com uma expectativa de me aposentar com um determinado tempo ou com uma determinada idade. Aí no meio do caminho o governo vem e muda as regras. Então ele não pode aplicar as regras novas para quem já estava trabalhando. Então ele tem que encontrar um meio termo. É a regra de transição entre hospedagem. Mas nós já vamos conversar na questão anterior. Então, voltando para a Luzia, o que mudou? Mudou a idade, né? Mas para ela que tem 50 anos de idade e 30 anos de contribuição, o que nós temos que analisar para ver se ela já pode se aposentar? Nós temos que analisar se lá na data da reforma, 11 de novembro de 2019, ela já tinha 30 anos de contribuição, então ela pode se aposentar em qualquer tempo com as regras anteriores ou com a forma de cálculo nova, conforme seja mais benéfico para ela, ou se ela não tinha 30 anos de contribuição na data da reforma, quanto tempo faltava para ela se aposentar, para fechar os 30 anos. E aí entram regras de transição. Então, quando a gente fala que cada pessoa é uma situação particular, é exatamente isso que a gente fala. Além de ter que estudar todo o histórico laboral da pessoa, porque às vezes tem tempo que a gente consegue contar que a pessoa nem imagina que possa contar, ainda assim nós temos que estudar para ver em qual regra a pessoa se enquadra. E vou dizer, desde 1960 tem lei que rege a aposentadoria. E até hoje eu já tive que estudar, um tempos atrás, aí para um rural, como que eram as regras lá em 1960, para eu poder aplicar hoje, se não tem ideia. Então, para cada pessoa, é um estudo individual, elaborado, compreendido, para que a pessoa possa ter direito a se aposentar. E às vezes, claro que não, às vezes é muito simples, né? Você pega a carteira dele ali, fechou 30 anos, 35, tá ótimo, fecha. Mas na grande maioria não é. Então a Luzia, sim, tem que analisar o caso dela, mas a probabilidade que ela possa se aposentar é muito grande. Bacana. Lembrando, então,
como a Tatiane estava explicando, antes tinha 2 formas de se aposentar e agora só tem uma, então, né? Hoje, pela regra atual, para as pessoas que vão se aposentar lá no futuro, só existe a aposentadoria por idade. Então, as pessoas só se aposentam por idade. Mulher com 62 anos de idade e os homens com 65. Nós ainda estamos no período de transição para os anteriores, mas para quem entrou no sistema depois da reforma, só tem isso. Não tem mais tempo de contribuição. Não tem essa história, trabalhei 30 anos, posso me aposentar. Tem que ter idade. E para se aposentar por idade, tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Homem, 20 anos e mulher, 15 anos. Muito bem. Olha só, a gente tem uma outra pergunta aqui do Mauro, lá do Coxilhão. Ele perguntou o seguinte: o que é o pedágio que é obrigatório pagar para se aposentar? Você pode explicar mais sobre isso? Então, como eu estava falando, depois da reforma, o governo tem que encontrar o meio termo entre a aplicação da regra anterior com a regra atual. Certo? E aí ele fala em pedágio, pagar pedágio. Primeiro que pagar pedágio não é pagar dinheiro. As pessoas sempre perguntam, o que eu tenho que pagar? Não, não é pagamento de valores, é de tempo. Então, a reforma trouxe 4 regras de transição. 2 delas você paga o pedágio. O que é o pedágio? Uma delas é 50% do tempo que faltava para se aposentar. Então, a pessoa que estivesse há 2 anos da aposentadoria, homem, 33 anos de contribuição, mulher, 28 anos de contribuição, certo? Ou mais, próximo, né? Até 2 anos, tem que trabalhar mais 50% do que falta para fechar o tempo. Então, vamos pegar lá. Em 2019, novembro, você tinha 28 anos de contribuição. Não importa a tua idade, certo? Sim. Então, para fechar 30, faltava 2. A regra de transição fala o seguinte: você trabalha mais 50% do tempo que falta para fechar. Faltava 2, 50%, 1. Então, em vez de você se aposentar com 30 anos de contribuição, aposentaria com 31. Homem, mesma coisa, 33, faltava 2, mais 1, 36 anos de tempo de contribuição. Isso é pedágio. Existe uma outra regra que é o 100% do tempo que faltava. Essa daí não é benéfica, porque às vezes joga a pessoa para ter que trabalhar 40, 42 anos de tempo, então depende da situação. Mas pedágio é isso, é trabalhar um tempo adicional além do que era previsto na lei anteriormente. Muito bem. Tem várias perguntas aqui chegando. Olha só, bom dia. Eu trabalho na agricultura há 6 anos e estou cursando enfermagem. E caso eu comece a trabalhar na área para se aposentar, eu perco esses 6 anos? Ou como é que ficaria? Ou como que é contado, né, esses anos? Então, o período rural pode ser agregado no tempo urbano de diversas formas. Ela é jovem, está trabalhando há 6 anos. Então, existe a possibilidade, talvez lá no futuro, dela indenizar este período, certo? Que não vai ser razoável, não é importante. Por quê? Porque ela não vai se aposentar por tempo de contribuição. Ela vai se aposentar por idade. Né? Se ela está há 6 anos no sistema, ela não se enquadra em nenhuma regra de transição, ela vai entrar na regra geral nova. Então, para ela, pouco importa esses 6 anos, porque quando ela for se aposentar e ela está cursando enfermagem, então imagino que se ela estiver hoje no primeiro ano, ela se forma daqui a 4, deve ser nova, ela vai ter os 15 anos mínimos de contribuição para se aposentar por idade. Então, pouco importa esse período de rural para ela. O que faz diferença período rural? Para as pessoas que estão se aposentando hoje, que precisavam justamente ter lá próximo de 30 ou 35 anos, aí a gente aumenta o tempo de contribuição, tempo de lavoura da infância, tem que ver a data em que a pessoa trabalhou, porque até uma certa data você pode contar este tempo sem precisar indenizar a previdência. Depois de uma outra data precisa pagar, mas às vezes vale a pena pagar porque fecha o tempo. Ou então, hoje, o que acontece? Existe um tipo de aposentadoria híbrida, que é um tempo de urbano com o tempo rural. Só que as regras para essa pessoa que era rural, virou urbano, voltou a ser rural, são as mesmas regras do urbano, mas você consegue contar. É um pouquinho complicado, mas sim. Em resumo, dá para dizer o seguinte: para algumas pessoas a gente conta tempo rural, para outras não,
porque tem que ver a necessidade deste tempo. Voltando sempre a que a gente bate naquela tecla, cada caso é um caso, né? Então tem que analisar se realmente vale a pena ser contado ou não, se vai conseguir agregar esse tempo ou não, Porque né? às vezes, assim, se você pensar, mas então eu vou aumentar meu tempo, eu vou me aposentar. Poxa, mas será que se eu aumentar esse tempo, o valor do meu benefício vai aumentar? Tudo é agregado, não é só tempo, é valor de contribuição. Rural é salário mínimo. Às vezes vale a pena você jogar salário mínimo na tua conta quando você tinha um salário maior, né? Porque o valor do benefício da aposentadoria é uma média aritmética. Então, se você coloca valores pequenos, você tende a diminuir a tua média no final. Então, é uma análise complexa, não é tão simples assim. Bacana, olha só, a gente tem mais uma pergunta que chegou assim. Bom dia, tudo bem? Com nós tudo ótimo. Meu nome é Inês, sou funcionária pública no regime estatutário. Tenho 26 anos de trabalho e tenho 53 anos. Mas antes disso, trabalhei na agricultura desde 1992 e até hoje contribuo em conjunto com o meu esposo, que é agricultor. Em 95 que ela passou no concurso. Como é que fica? Deixa eu contar uma coisa antes de responder a pergunta. Regime próprio é um regime completamente diferente de regime geral. Então tem o INSS e tem as aposentadorias do pessoal que trabalha para a União, Estado e Município. Sim. As regras da União, Estado e Município são definidas pela Constituição e são completamente diferentes. Não é um assunto que eu trabalhe todos os dias. E aí hoje de manhã eu falei, vai ter uma pergunta sobre regime próprio e eu preciso rapidamente lembrar algumas regras aqui, porque essa daqui não são as que eu conheço. A de regime geral eu conheço de cor, todas, né? Então eu não preciso consultar, mas regime próprio eu preciso consultar. Daí eu dei uma olhadinha. Então, primeiro, para esclarecer, regime próprio é completamente diferente do regime geral. Depende, ela me contou aqui como é que ela entrou em agricultura desde 92, tenho 26 anos de regime estatutário. Então, provavelmente, ela entrou há mais de 20 anos no regime próprio. Para cada pessoa, tem que observar qual que era a regra no momento do ingresso, quando ela passa no concurso. Tá. Provavelmente, ela deva se utilizar das regras anteriores da reforma. Sim. Que era 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Olha quanta coisa que tem que ir analisando, né? Tem que ver se ela fechava esse período, provavelmente não, porque ela está falando em 26 anos, certo? E nessa questão dela ali, Tatiane, que ela falou que ela trabalhava na agricultura, ela conseguiria agregar? Teria que comprovar, ela fala de 92 até novembro de 92 ou 91, a gente consegue contar o tempo da agricultura sem indenizar o INSS. Então tem que ver se vale a pena para ela, para não baixar a média, certo? Às vezes você consegue trazer tempo de regime geral para o regime próprio, mas isso tem que ser feito uma análise. Aí ela fala que ela contribui com o marido. Sim. Né? Se é na nota, eu não sei qual que é a condição dele, se ele é rural, segurado especial, né, que ele recontribui de uma forma diferenciada, ou se ele é agricultor empregador, contribuinte individual. Se ela recolhe como contribuinte individual, veja só, ela pode pegar este tempo e somar no tempo de estado, de município, não sei se é estado ou município, né? Funcionária pública, não falou. Ela pode somar esse tempo, mas tem que ver em qual condição ela contribui. Por quê? Porque o funcionário público, ele tem limitações. Ele não pode contribuir como facultativo, ele só pode ter 2 empregos, ele não pode ser sócio de empresa quando ele trabalha como administrador. Então, assim, é difícil a gente explicar a situação dela sem conhecer o histórico dela, porque leva em consideração quando que ela entrou, quais são as regras que ela segue. Mas, no geral, 26 anos não fecha os 30, ela deve ser jogada agora para a regra de transição, se já foi aplicado, não sei qual que é o regime dela, porque União já está certo, né? Quem é militar da União, por exemplo, professor da União, mas Estado e município, cada um tem que fazer a modificação depois da reforma. Então, não sei se São Mateus já fez,
2022. O estado do Paraná, eles estão fazendo agora, tá, as modificações. Tanto que vem ainda esses detalhezinhos. Olha só, a gente também tem uma pergunta do José Maria, lá da Barra Bonita. Ele tem 57 anos e tem 30 anos de contribuição. E ele quer saber se pode se aposentar já ou se ele tem que esperar ainda a idade. Então, vamos separar. Barra Bonita, nós sabemos que é interior, então eu não sei se ele é agricultor. Tá? Falou em tempo de contribuição, provavelmente ele tem carteira assinada. 57 anos não dá a idade, que é 65. 30 anos de contribuição não dá os 35 antes da reforma. Então, como da mesmo caso da Luzia, a gente tem que analisar quanto tempo ele tinha antes da reforma, quanto tempo faltava para fechar os 35, né? Porque as pessoas falam, eu tenho 30 anos, você vai fazer o cálculo, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Então, tem que ser muito preciso. Então, hoje ele não se aposenta em nenhuma regra, nem na antiga, nem na nova. Mas ele deve estar no meio do caminho aí para se aposentar antes dos 65 anos de idade. Ah, muito bem. Olha só, tem mais uma questão, uma pergunta aqui. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Helena e gostaria de saber. Eu tenho 35 anos de contribuição e tenho 55 anos. Será que consigo no ano de 2022 se aposentar? Um grande abraço a vocês e um ótimo dia. Eu acho que ela consegue se aposentar no ano de 2021. Agora já, olha só que boa notícia, Helena, vamos lá. Mulher, né? Sim. 35 anos de contribuição. Ela já tem 5 anos a mais, né? Sim. Vamos dizer assim que ela precisasse no máximo 33 na reforma, já tá sobrando 2, né? 55 anos de idade, quando a aposentadoria por tempo de contribuição, se a gente se enquadrar nas regras anteriores, independe da idade. Então, e foi justamente por isso que teve a reforma, né? As pessoas começavam a trabalhar muito cedo, e aí tinha a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, comecei a trabalhar com 16 anos, que é o que a Constituição nos autoriza. Tem gente que começou a trabalhar antes. 16 anos mais 30, para mulher, 46 anos de idade, né? Muito cedo. Considerando que as pessoas vivem 100 anos hoje, imagine começar a pagar uma aposentadoria aos 46 anos de idade, essa pessoa vai receber do sistema muito mais do que ela contribuiu. Lembrando que o que a gente paga hoje não vai para a nossa aposentadoria. O que nós pagamos hoje, nós pagamos os valores de quem está aposentado. Então, lá no futuro, quem estiver trabalhando é que vai pagar a nossa aposentadoria. Por isso que eles modificaram. Vamos fazer essas pessoas trabalharem mais, porque 60, 65 anos as pessoas estão ativas, né? A tendência, se nós analisarmos que a expectativa do brasileiro é de 73 anos de idade para o homem e 76 para as mulheres, então 65 vai dar uma média de 10, 15 anos de benefício pagando, que é muito menos do que pagar 40, 50 anos. Não sei se vocês viram passar aí, mas como eu sou do meio previdenciário, teve um velhinho aí com 96 anos de idade que está aposentado há 50, aí o bolo de aniversário dele, assim, foi a idade dele dizendo terror do INSS. Sim. E é justamente isso, imagine, 50 anos recebendo benefício. Imagina. Se for benefício mínimo, tudo bem, agora se for teto. Imagina. Né? E como a gente vê casos assim também, né? Hoje eu fiquei meio desanimada, Elias. Ela tava falando quanto tempo que eu ainda falta pra me aposentar. Meu Deus. Tem que fazer umas caminhadas aí, vou ter um pouco mais de saúde pra aguentar até lá. Mas vai fazer o que se não trabalhar? É, né? Ficar em casa é pior. Não dá também. Olha só, e as perguntas não param. Bom dia, sou Eli. Eu trabalho na lavoura desde 2005. Quantas notas eu preciso? Acredito que ela quer falar em relação às notas do produtor, rurais, né? Assim, Sueli, eu não sei qual é a tua idade, mas você vai se aposentar com 55 anos de idade e com 15 notas, tá? 15 notas contando do 55 até 40. Isso é um começo de documento, tá? Nota não quer dizer que a pessoa é lavradora. Por quê? Porque lavrador tem que comprovar o exercício efetivo da lavoura. Então, nota, eu posso fazer um bloco de produtor, tira nota. Sim. Né? Mas cadê a prova de que eu sou lavradora? Então, a gente vai conjugar, vai reunir nota, mais os documentos pessoais dela. Então, vamos pensar o seguinte, Sueli, se você vai no comércio, quando você for descrever qual que é a tua atividade, lavradora. Tem um filho, lavrador. Tudo que você tiver que se qualificar, dizendo qual é a tua profissão, bota lavradora, porque esses documentos no momento da tua aposentadoria vão auxiliar
a comprovar a atividade rural com as notas. Lembrando que hoje, para o produtor rural, depois que teve também uma série de modificações, o INSS considera 2 documentos. Eu peço um por ano porque a justiça entende assim, sempre foi assim, essa modificação é atual e a gente não sabe como é que é. Então, sempre é melhor comprovar mais do que menos. Mas o INSS, ele leva em consideração só 2 documentos. Então, a pessoa precisa comprovar 15. 7 anos e meio é um, 7 anos e meio é o outro. Qual que é o documento principal que o INSS considera para o trabalhador rural segurado especial? É a aptidão para o PRONAF. Olha só. Porque isso é um documento governamental. Então, você vai lá, faz a pesquisa, está lá a Veridiane como apta para o PRONAF. Opa, ela é agricultora. De que ano que ela foi aprovada? Foi em 2009. Em 2009 está dentro desses 7 anos. Opa, já tenho a primeira parte comprovada. Aí eu tenho a segunda parte comprovada de novo para o PRONAF. Opa, continua lavradora, tranquilo. Não tenho. Então, agora vamos olhar os outros documentos. Então, para essa... não dá para ver o nome dela, para Sueli. No caso dela, eu sugiro que ela guarde todas as notas de todos os anos, né? Porque no mínimo uma eles têm. Sim. Vá guardando os outros documentos e se ela tem inscrição para o PRONAF também, tá tranquilo. Muito bem. Temos mais uma pergunta. Bom dia. Eu tenho 55 anos e nunca trabalhei com carteira assinada e nunca contribuí. Eu vou me aposentar algum dia? Não. Não pode? Não. Então vamos lá. O que é a Previdência Social? A Previdência Social existe 3, que a gente chama 3 pilares, que é a assistência, a saúde e a previdência, certo? Para se aposentar, a pessoa precisa estar na Previdência, que é um sistema contributivo. O que significa? Eu tenho que pagar para que eu possa me aposentar. Eu sempre explico para os meus clientes o seguinte: sabe o clube para você nadar na piscina? Sim. Para você poder nadar na piscina, tem que pagar todo mês. E tem que pagar por um tempo mínimo para que você possa nadar para sempre na piscina. Então, quando eu falo tempo mínimo, 15 anos ou 20, né, de contribuição, vai me dar direito a benefícios. No meio do caminho, eu posso parar de trabalhar, voltar, e ainda assim eu estou segurado pela Previdência. Ainda assim, se eu ficar 1 ano sem trabalhar e precisar de um benefício, a Previdência vai me dar. Não paguei 1 ano no clube, ainda durante 1 ano eu nado na piscina, certo? Essa é a Previdência. A assistência, ela é dada para aquele que precisa, são as pessoas de baixa renda, que são destinados aos idosos, 65 anos de idade, ou aos deficientes, independente da idade. Mas eles têm um critério econômico. A família tem que viver com um salário, uma família de 4. A renda da pessoa tem que ser no máximo de R$275 por mês. O que significa 1/4, 25% do salário mínimo, tá? Então, não vou dizer quantas pessoas tem na família, mas vamos fazer uma conta. 4 pessoas têm que viver com um salário mínimo hoje. Se a pessoa for idosa ou deficiente, existe um benefício que chama-se amparo assistencial, que é esse que as pessoas recebem, que dizem: eu quero me aposentar, eu nunca contribuí, tenho idade, mas eu quero me aposentar. Para essas pessoas, se chegar aos 65 anos de idade e se enquadrar no critério econômico, ou seja, a renda dela daqui a 10 anos não vai ser 275, mas vamos dizer que, né, seja muito próximo, sim, ela pode pedir um amparo assistencial. Qual que é a diferença da aposentadoria? Ele é sempre avaliado, tem regras, tem que estar inscrito na assistência social, no CAD único, no CRAS, certo? Eles são avaliados a cada 2 anos para ver se não teve alteração no critério econômico, na modificação de vida, e recebe o benefício sem 13º. Porque a aposentadoria paga 13º para todos os segurados. A assistência não paga, o benefício assistencial não paga. E o 3º critério da Previdência é a saúde, que é um sistema universal, independe de contribuição e é destinado para toda e qualquer pessoa. Não precisa ser pobre. Então, se eu sofri um acidente, eu precisar de médico, eu vou lá no SUS e eu tenho que ser atendido. Se o Silvio Santos resolver ser atendido pelo SUS, ele tem que ser assim, atendido. Então, independe de idade. Então, lembrando, Previdência para aposentar tem que contribuir.
Assistência para receber benefício tem que estar enquadrado no critério econômico, na idade ou na deficiência, e a saúde para todo mundo. Muito bem. Olha só, bom dia, sou lavradora e tenho nota de produtor desde os meus 18 anos. Hoje tenho 32 e continuo na lavoura. Com quantos anos eu tenho direito à aposentadoria? Volta aquilo que é só por idade, né? Mulher, né? Idade, 55 anos de idade. Continue 55. guardando as notas. Só por idade, 55. E se fosse Sim. homem? 60 anos. 60 anos. Lembrando que se de repente ela tem 32, não quero mais estar na lavoura, vou para a cidade, né? Ela pode depois também juntar esse tempo para um outro tipo de aposentadoria, se na época que ela for se aposentar ainda existir. Porque muda, porque né? Muda a cada muito. 20, 25 anos muda. Isso mesmo. Olha só, minha mãe tem 52 anos. Faz 15 anos que não contribui. Mas trabalhou uns 15 anos de carteira assinada. Compensa começar a contribuir agora para algum dia ela se aposentar? Depende. Eu sempre aconselho contribuir. Por quê? Porque a pessoa não necessariamente vai só se aposentar. Ela pode sofrer um acidente, ela pode ficar doente, Sim. ela pode ter uma invalidez. E se ela estiver no sistema, se ela estiver contribuindo, ela vai ter direito a receber auxílio doença, aposentadoria por invalidez, vai ter direito, né? As pessoas morrem, vai ter direito a deixar pensão por morte para o cônjuge, né? Ou para um filho inválido. Então sempre é válido contribuir. O que é o diferencial? Tem que analisar qual será o valor que ela vai contribuir, certo? Porque às vezes ela trabalhou há 15 anos atrás e tinha um salário bom. Se eu passar a contribuir hoje com salário mínimo, eu vou baixar minha média. Eu posso aproveitar. Então tem que ter a análise, né? Ou então, 55 anos é daqui 12 anos que ela vai se aposentar. Analisar quanto vale a pena ela pagar para poder se aposentar. Ou se não quiser nada, também é só esperar. Se ela já tiver os 15 anos, é só esperar. Quando fizer 62, vai lá e pede a aposentadoria. Se fechar os 15 anos bem certinho, aí ela se aposenta. Muito bem. Agora, para variar, a gente já passou do nosso tempo aqui, Tatiane, porque rende esse nosso assunto, né? Eu quero te agradecer, deixo a palavra aberta para você, para fazer suas considerações finais. E logo, né, no outro mês, a Tatiane novamente estará aqui com a gente, conversando e também esclarecendo. Então, se alguém está nos ouvindo e não foi hoje respondido sua pergunta, mande pra gente que a gente vai anotar e também logo mais ela voltará aqui para também trazer mais novos esclarecimentos para todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, gosto muito de falar sobre o assunto, devo perceber, né, que eu não paro de falar. Mas perguntou, eu tenho que explicar, né? Eu tenho que explicar de uma forma clara. Quem não foi atendido hoje, guarde a pergunta, né? Nós vamos responder na próxima vinda minha aqui. E só tenho a agradecer a vocês. Foi um prazer estar aqui novamente. Mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda aqui, por aceitar nosso convite e vir conversar, esclarecer e passar tantas informações importantes, né? Que a gente sabe que é um tema extremamente importante para todos nós vamos passar por isso, né? Esperamos chegar lá também até nessa hora de se aposentar. Eu tenho a dizer que eu sou a advogada mais necessária, né? Todo mundo vai precisar de mim algum dia. Na família não se sabe, né? Parte civil não se sabe, criminal muito a menos, mas previdência alguém vai precisar, porque todo mundo vai se aposentar, né? Ah, bem, verdade. Agora é 8h47, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Só lembrando. Notícias, seu canal de informações.